Olá, meus amados, uma excelente tarde hoje, domingo maravilhoso, dia 19, né, do 9, às 15h14 horas. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante que eu estava pesquisando para mim como um tratamento para a minha ascensão espiritual, né, para que eu me mantenha mais me conectada no meu eu, né, no meu ser, me mantendo mais presente. E a cannabis, ela é um medicamento muito importante para esse tratamento, porque ela silencia a sua mente, né, e te mantém ali conectado no seu ser, né, com a sua intuição, com a sua alma. E ela faz com que você tenha uma visão mais clara de tudo que você está estudando, né? Por uma experiência, se por exemplo você tem muito conhecimento sobre espiritualidade e tudo mais, e às vezes você precisa de uma profundidade maior, né, sobre tudo aquilo, uma expansão de consciência. A cannabis ela consegue te promover esses benefícios, né? Por quê? Porque ela faz com que você se mantenha no seu eu, né? Te conectada, ela silencia a sua mente egóica e te mantém ali conectada na sua mente subconsciente. E hoje eu trouxe um assunto bastante interessante do site Eu Sem Fronteiras, né, sobre a espiritualidade, que é o que? O uso da cannabis para tratamento espiritual. A cannabis, ela gera polêmica por ser ilegalidade em suas diversas formas de uso. Se por um lado ela é ilegal para fins recreativos, surge a dúvida se ela deveria ser ilegal para fins de medicinais, já que a planta tem propriedades que podem servir para tratamento de doenças físicas e também para o uso em tratamentos espirituais. Em alguns estados, nos Estados Unidos, ela é liberada para uso medicinal em outros países como Holanda, Uruguai também. Apesar das controvérsias, a cannabis é utilizada há muito tempo. Há hipóteses que a planta era cultivada pelo homem desde 20 mil anos atrás, mas o registro oficial mais antigo que se tem disso é de 10 mil anos, de onde veio um fóssil na Ásia Central que comprova o uso da planta. Qual era o propósito do uso nessa época, não se sabe. Quanto a isso, o registro mais antigo que temos vem dos chineses. Há 6.500 anos, os registros da cultura Yang Shan indicam que as fibras da planta eram utilizadas para confecções de tecidos e as sementes para a alimentação. Quanto ao uso medicinal, o livro medicinal mais antigo do mundo, chinês Pinch Ao Xiang, falava do uso mágico da cannabis e dos perigos de alucinações caso usada em excesso. Há 3.500 mil anos atrás, os indianos também já utilizavam a planta para fins medicinais na forma de beng, uma mistura da planta com a manteiga e o açúcar. Os indianos recomendavam o uso na época para se libertar da aflição e aliviar a ansiedade. Outro povo que fez o uso da erva foram os citas, há 2.800 anos atrás, que habitaram a região onde hoje fica o Irã. Os nobres usavam a erva para fins mágicos e religiosos. Nessa época, os assírios também consumiam a cannabis, mas não só os nobres, todos os cidadãos recebiam a erva para consumo. Já no Ocidente, os gregos utilizavam a cannabis na forma de haxixe, junto com ópio, para aliviar dores, angústias e preocupações. Quanto à religião, os povos islâmicos têm uma tendência a consumir haxixe e cannabis, pois o Ancorão proíbe o uso do álcool, tanto que a seita dos haxixim ficou conhecida pelo uso que faziam da erva. No Brasil, acredita-se que a erva chegou com os escravos africanos. Inclusive, há relatos de uso em rituais de religiões africanas nessa época. De lá para cá, o que mudou foi que a erva deixou de ser algo de escravos e hoje é consumida por pessoas de todas as classes sociais do país. Algumas tribos indígenas também fazem uso da erva. Os Guajajaras, por exemplo, misturam a erva com o tabaco para o pajé fazer um transe místico e fazer os seus rituais de divinação.
Falando em rituais religiosos, os Rastafari na Jamaica também utilizam a erva nesse contexto. Outra seita que também prega que a erva é sagrada e do santo daime. Mas por se tratar de religiões e não de ciência, não existem estudos científicos que possam declarar se de fato esse consumo funciona diferentemente do uso recreativo ou não. Para nós, vale apenas refletir sobre o assunto, sobre o que faz bem ou o que te faz mal, física e espiritualmente. Que a história e os relatos religiosos nos ajudem a perder preconceitos contra a cannabis, mas nunca o senso crítico. Cada um é livre para escolher o que lhe faz bem. Então, meus amados, isso é algo muito assim que até hoje é muito debatido, né? Como, por exemplo, é errado ou não é errado. Mas vale a pena cada um de nós buscarmos esse conhecimento, né? E saber se de fato faz mal ou não. Eu vou dizer por experiência, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de testar experiências e saber, né, como que funcionaria em mim. Como eu sou uma pessoa de um organismo muito forte e resistente, e eu não tenho a facilidade de ser viciada por nada, porque automaticamente por o meu organismo ele ser muito forte e resistente, eu acabo tendo um domínio sobre isso. Então, recentemente eu fiz o uso, né, da cannabis, com todo esse conhecimento espiritual que eu já tenho adquirido aí há uns 9 meses e tudo mais. Eu senti uma evolução muito maior. Porque assim, todo o conhecimento que eu já tenho, que eu já adquiri, ele se integrou. É como se formasse aquele quebra-cabeça, né? Então, tudo que eu já conhecia, literalmente fez sentido. E eu tive ali uma expansão de consciência tão forte, tão expandida, né, que tudo fez sentido e eu me uni unicamente com um todo. Eu não sei quem já tomou ayahuasca, se alguém já teve a experiência com a ayahuasca, mas a ayahuasca ela é o mesmo sentido, né? A ayahuasca ela faz você se manter num todo, né, na sua concentração interior, se une com o seu eu interior e ela faz com que você trabalhe as coisas que você tá ali em desarmonia dentro do seu ser, né, dentro da sua consciência e faz com que você tenha uma maior clareza sobre tudo aquilo e você começa a entender como de fato as coisas funcionam. E você sai desse tratamento terapêutico da ayahuasca entendendo praticamente tudo que você estava buscando. A cannabis, se ela for utilizada para esse mesmo fim, né, para tratamento espiritual, para você, né, se reconciliar ali com o seu ser e entender, ela também traz os mesmos benefícios da ayahuasca. E só lembrando que cada um deve utilizar da maneira que mais é apropriada, né? Ou você pode usar como um doce, né? Misturando a erva, fazendo um brigadeiro, um doce, né? Utilizando, ou você pode usar o próprio óleo dela, o THC puro, ou você pode usar ela como um tabaco, né? Para você ter ali aquela concentração. Mas para uso recreativo, ela não seria interessante nesse sentido, porque você estaria ali talvez dialogando, às vezes dialogar com outras pessoas também que estejam na mesma vibe que você, também vai te trazer esse benefício. Eu usei mais para espiritual, eu sozinha, eu mesma, eu, meu eu interior, e foi assim uma evolução sensacional, né? Uma expansão de consciência maravilhosa. Então, vale a pena testar. Aquelas pessoas que têm uma mente muito voada, muito perturbada, que conversa demais, muito tagarela, ela pode utilizar nesse sentido, né, para tranquilizar e encontrar ali a resposta que você está procurando. Então é isso, meus amados. Deixo aqui, né, mais um conhecimento, né, para que todos nós possamos aí quebrar esses tabus, esses preconceitos, lembrando que o julgamento ele começa primeiro a partir de você. Então, primeiro você tem que eliminar o seu julgamento, né, sobre todas as coisas, para depois você também não julgar o seu próximo. Lembrando que todos nós vivemos em comunidade, somos semelhantes, então não te julgar, você também não estará praticando julgamento para o seu semelhante.
Então é isso, meus amados. Gratidão e tenham uma semana maravilhosa e namastê.